Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius, graduando em Matemática na USP, e hoje a gente vai resolver aí o Saresp de Matemática do sétimo ano. Isso daqui é um simulado do Saresp que foi aplicado aí nas escolas públicas e hoje a gente vai estar resolvendo ele aí para que vocês tenham uma compreensão sobre esses tipos de questão e decorar um pouco aí a forma como a gente pode estar resolvendo elas. Bom, Maria comprou uma garrafa de refrigerante para dividir com seus amigos. A garrafa contém 3 litros de bebida. E, para distribuí-la, ela utilizará copos com capacidade para 3 sobre 10 litros. Enchendo os copos completamente, quantos copos Maria conseguirá servir? Bom, a primeira informação é que o copo aí ele mede exatamente 3 sobre 10 litros, ok? E bom, 3 sobre 10 litros é o mesmo que 3 dividido por 10. Então, dividir por 10 é fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda. Então, isso daqui é o mesmo que 0,3 litros. Logo, a gente tem quanto? A gente tem 3 litros na garrafa. Então, você precisa fazer que a medida de um copo consiga distribuir aí o total, que é 3 litros da garrafa. Bom, a gente tem um copo para isso daqui e a gente tem X copos para 3 litros. A gente faz aqui a regra de 3. Mas bom, se vocês forem fazer aí a regra de 3, vocês vão fazer muito mais conta à toa, né? Porque basta a gente analisar o quê? Que do 0,3 para o 3 é o mesmo que você multiplicar por 10, porque a vírgula anda uma casa para a direita. Multiplicou por 10 de um lado, multiplica do outro, e logo a gente tem aí o que? 1 vezes 10. Logo, x é igual a 10. Alternativa B. Um taxista cobra suas viagens da seguinte forma. Há uma taxa fixa de R$ 6 e a cobrança de R$ 4,50 por quilômetro rodado na viagem. Dessa forma, o preço de uma corrida é dado pela expressão 6 mais 4,50 vezes x, em que x é o número de quilômetros rodados. Qual foi a distância percorrida por uma pessoa que pagou R$ 15 pela viagem? Bom, a gente tem aí a equação, que ela é escrita no formato 6 mais, esse mais ficou horrível, né? Mais 4,50x é igual aí ao que? Ao valor que a pessoa tem que pagar. E nesse caso, ele pagou R$ 15. Então, você tem 6 mais 4,50x igual a 15. Você vai pegar esse 6 e jogar ele para o outro lado, porque dessa forma você vai isolar somente quem tem x para esse, ok? Então fica 4,50x igual a 15 menos 6. Esse reais aqui que eu coloquei, nem precisa colocar agora, só acaba confundindo, tá? Bom, 4,50x é igual a 15 menos 6. Esse daqui é o mesmo que o quê? É o mesmo que 9. E aí a gente fica com x igual a 9 dividido por 4,50. Por quê? Esse 4,50 que está multiplicando x, ele passa dividindo, lembra? Então vai ficar 9 dividido por 4,5. Quanto que é 9 dividido por 4,5? Bom, a gente pode estar multiplicando ambos por 10 para a gente ficar somente com números inteiros. Isso vai dar 90 sobre 45. 90 sobre 45 é exatamente o quê? Exatamente 2. Logo, 2 km, alternativa D, e você mata essa questão. Questão 3. Rodrigo pensou no número 5 e obteve qual resultado? Tá, a gente vai precisar ler tudo para entender a regra. A professora do sétimo ano D propôs o seguinte desafio. Pense em um número de 1 a 10, some 2 a esse número, multiplique o resultado por 10 e depois subtraia 20 do número que tiver obtido. Bom, ele pensou no 5, então logo em seguida que você pensa no número, você soma 2 a ele. Então você vai ter o quê? 5 mais 2, ok? Você vai multiplicar o resultado por 10 e depois disso subtrair 20. Vamos resolver agora essa expressão. 5 mais 2 é 7. Por que ele está em parênteses? Bom, porque você vai multiplicar o resultado, ok? Então você tem que seguir aí a ordem. 7 vezes 10 menos 20. 7 vezes 10, 70. 70 menos 20, 50. Alternativa A, matou a questão.
4. Calcule o valor numérico da expressão x ao quadrado mais 3y menos z para x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Bom, x é 3, então x ao quadrado vai ser o mesmo que 3 ao quadrado. Mais 3 vezes y. Y é 2, então é 3 vezes 2. Só que aqui é o quê? Aqui é menos z. E bom, z vale 1, né? Então fica menos o valor de z, que é 1. Vamos resolver isso. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 2, 6. Menos vezes o número 1 fica menos 1. 9 mais 6 fica 15. Menos 1, isso é o mesmo que 14. Alternativa B matou mais uma questão. Um triângulo é classificado quanto características de seus ângulos em retângulo, equilátero e acutângulo. Bom, equilátero envolve lado, não tem a ver com ângulo. Equilátero, isósceles, escaleno. Piorou, né? Aqui só tá falando de lados. Obtusângulo, retângulo e isósceles. Envolve lados. A que sobra é a D, né? Que tá falando o quê? Retângulo, acutângulo, obtusângulo. Todos eles aí falando sobre ângulo, ok? É essa mesmo. Alternativa D e bora pra próxima. Luísa fez uma viagem de ônibus de São Paulo a Avaré que durou 3 horas e 30 minutos. Se Luísa saiu de São Paulo às 7h45, ela chegou em Avaré em Avaré às. Ok. Bom, a viagem durou aí o quê? 3 horas e 30 minutos. Então vamos trabalhar primeiro com as horas e depois a gente trabalha com os minutos. A gente tem aqui o quê? 7 horas e a viagem durou 3 horas. Então isso daqui vai ser o mesmo que 7 mais 3. Logo isso já me dá 10 horas. E agora a gente vai somar os minutos. 45 minutos com 30 minutos. Tá. 45 minutos mais 30 minutos é o mesmo que 75 minutos. E bom, quanto que 75 minutos é se você converter isso daqui para horas? Se 1 hora equivale a 60 minutos, isso daqui vai ser o mesmo que 1 hora e 15 minutos. Por quê? Porque você precisa aqui de 1 hora, né, que é exatamente 60, mais o 15, que são os outros minutos, para dar esse 75. Portanto, agora é só você juntar, né? 10 horas mais 1 hora e 15 vai ser exatamente 11 horas e 15 minutos. Alternativa A, bora para a próxima. A temperatura em um mês de abril foi de 31 graus em São Paulo e 39 em Goiânia. Assim, podemos afirmar que São Paulo estava mais quente do que Goiânia, com variação de 8 graus. Não, né? Porque em São Paulo estava 31 graus, enquanto em Goiânia estava 39. São Paulo estava menos quente do que Goiânia, com variação de 8 graus. Exatamente, né? De 31 para 39 a gente tem aí 8 graus e São Paulo estava mais frio do que Goiânia. Alternativa B, você já mata essa. Em um vaso cabem 3 kg de terra. Quantos sacos de 600 gramas de terra devo comprar para encher este vaso? Bom, você sabe que um saco de terra tem aí exatamente 600 gramas e você quer saber quantos sacos precisa aí para encher 3 kg de terra. Só que 3 quilos é quanto em gramas? Bom, 3 quilos é o mesmo que 3.000 gramas, ok, pessoal? Então ele vai de 600 para 3.000 gramas. O que aparece aqui? Parece X, né? E aqui vocês podem resolver a regrinha de 3. Eu vou resolver direto por proporção, porque a gente nem precisa de regra de 3 aqui, né? Você vê que de 600 para 3.000 basta multiplicar por 5. Faça a mesma coisa do outro lado. Logo, 1 vezes 5, x é igual a 5. Alternativa A. E vamos para a próxima. Em uma caixa de água com forma de um paralelepípedo, mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. O volume dessa caixa d'água em metros cúbicos é. Ok. Questãozinha aí que envolve volume, onde vocês vão fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura. Logo é só multiplicar as medidas, ok? A gente vai fazer 2 vezes 3 vezes 1,5.
2 vezes 3, 6 vezes 1,5 ainda. Ok, vamos fazer aqui do lado. 6 vezes 1,5. 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. A vírgula está uma casinha para a esquerda. Então, você coloca a vírgula uma casinha para a esquerda. Alternativa C. Ah, Vinícius, essa multiplicação foi muito rápida. Eu vou deixar um card aí sobre a minha aula de matemática básica sobre multiplicação, onde eu ensino você a fazer isso daí muito rápido. Inclusive, também vou deixar no card para você aprender a fazer divisão de números com vírgula, tudo bem? Os dois ângulos menor e maior formados pelos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio às 3 horas medem respectivamente. Bom, pessoal, a gente tem aqui esses ângulos e a gente precisa saber quanto que cada um aí equivale, ok? Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas maneiras, mas a que eu costumo falar para o pessoal da minha sala é qual? Vocês sempre retomam, ok? O total de graus que um círculo tem. Então, um círculo ele tem exatamente 360 graus. Se você está trabalhando com o relógio, os ponteiros, né, os horários que a gente tem aqui, vai repartir ele em exatamente 12 horas. Logo, se você perceber, o valor de cada hora é igual a 360 dividido por 12, que vai resultar em exatamente 30 graus. Fechou. A partir disso, você já consegue aí estar resolvendo. Por quê? Você vai perceber que de meia-noite aqui, né? De 12 para 1, você anda 1. De 1 para 2 anda mais 1. De 2 para 3 anda mais 1. Então, você teve o quê? 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. Isso é o mesmo que 3 vezes 30 graus, que é igual a 90 graus. Logo, se você quer saber qual que é esse final que está faltando aqui, você pega o 360 e faz menos 90. Vamos ver quanto é que isso daqui fica? Vou até apagar assim, ó, que a gente já coloca aqui embaixo, ó. 0 menos 0, 0. Vai ter que emprestar, fica 2, empresta 1. 16 menos 9 fica 7. Esse 2 abaixa 270. Logo, a gente vê aí o que? 90 e 270. Era necessário calcular? Não, né? A única resposta que tinha 90 era essa. Já assinalava B e já matava a questão. Top. O professor Emanuel lançou o seguinte desafio aos seus estudantes do 7º ano. A idade do meu irmão é o menor múltiplo comum entre 4 e 5. Qual a idade do meu irmão? Ok, menor múltiplo comum. A gente tem aqui o quê? Um MMC. E como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fazer isso através de fatoração aqui, pessoal. Coloco o 4 e o 5 aqui, puxo uma retinha e aí vocês vão estar fazendo aí com aquele esquema de ir dividindo eles com números primos, ok? E isso daí já vai dar pra gente o valor que a gente quer. Então vamos lá. Tem número par aqui? Tem, que é o 4. Então divide por 2, vai ficar 2 e 5. Ainda tem o 2 que é par, divide por 2 de novo. Vai ficar 1 e 5. E agora é direto o 5, que é um número primo, para a gente zerar. Logo, para a gente achar aí o MMC, basta a gente estar fazendo o quê? Basta a gente pegar e multiplicar esses fatores, ok? Que saíram aqui do lado. Então, o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, isso é igual a 20. Alternativa B. Questão 12. Um artesão comprou 2 rolos de fita, um com 80 metros e outro com 136 metros. Ele pretende cortar as fitas em pedaços do mesmo comprimento, sem sobras, utilizando o maior tamanho possível para esses pedaços. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço de fita? Bom, para a gente fazer isso daqui, ele quer saber o maior tamanho possível, ok? Das divisões de pedaços. Então, isso é o que? MDC. A gente vai utilizar o que? O conceito dos primos aqui para fatorar e vai usar uma regrinha diferente aí no final. Então vamos lá, coloco o 80 e o 136 um do lado do outro e agora a gente começa a dividir aí para ver onde vai dar, ok? É número par, então divide por 2, fica 40 e 136 dividido por 2
Isso daqui é o mesmo que 68. Dividimos por 2 de novo, vai ficar 20 e 34. Ainda é par? Sim, então ainda divide por 2. Vai ficar 10 e aqui fica 17. Ainda dá? Sim, ainda dá. A gente vai dividir por quanto? Bom, dá para dividir aqui ainda por 2, né? Vamos dividir por 2. Aqui vai ficar 5 e aqui fica 17. 5 já é um número primo, vai ficar 1 e 17. E bom, 17 você não consegue dividir ele por nada além do que 1 e ele mesmo. Logo, ele também é primo, você divide por 17 para matar aqui. E uma regra para a gente estar calculando o MDC quando isso daqui acontece é a gente verificar quando que o fator consegue dividir ambos os números ao mesmo tempo. Então, no caso, esse 2 conseguiu dividir esses dois. Esse 2 dividiu os dois números, então esse a gente usa também. Esse dividiu tanto 34 quanto 20, a gente usa também. E agora olha aqui embaixo. Bom, esse 2 só dividiu o 10, ok? Porque daqui para cá mudou. Só que daqui para cá repetiu, ok? Então o que acontece? Nesse caso você não usa esse. Bom, o 5 foi a mesma coisa, não usa, e o 17 também não. Logo, a nossa resposta é multiplicar esses carinhas aqui. A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Alternativa C. A escola está organizando uma gincana com todos os estudantes do sexto e sétimo anos. E precisa formar uma equipe com o mesmo número de estudantes, sendo cada equipe composta apenas por alunos do mesmo ano. Considerando que há 70 estudantes no sexto ano e 50 estudantes no sétimo ano, qual será a maior quantidade possível de estudantes por equipe? Novamente, aí a gente tem outra questão de MDC, então vocês veem que é um conhecimento que é fundamental de ter, e saber fazer divisões por primos é mais fundamental ainda. Então vamos lá, ambos os números são primos, divide por 2, fica 35 e 25. Eu recomendo também que vocês façam um círculo já, enquanto vocês estão dividindo, para saber quando que divide os dois. Por exemplo, aqui como dividi os dois, eu já marquei ele. Não são mais números pares, agora eu vou verificar se dá para dividir por 3. Bom, 5 mais 3 dá 8, não é múltiplo de 3. 5 mais 2 dá 7, não é múltiplo de 3. Passa, já vai direto para o 5, ok? Bom, o 5 divide ambos, né? Porque são números que terminam em 5. 35 por 5 dá 7 e 25 por 5 dá 5. Beleza. Agora a gente vai lá, dá para dividir por 5 ainda, que vai dar 1. E aqui mantém o 7. Bom, se manteve o 7, esse a gente já não usa. Agora a gente tem o 7, tem que dividir por 7 obrigatoriamente para acabar. Só que só dividiu de um lado, então aqui não usa. Logo, a resposta é a multiplicação de 2 vezes 5. Entre todas as cidades listadas, qual foi a mais fria nesse dia? Bom, a gente tem uma tabela aqui que provavelmente mostra algum dia e ele quer saber qual foi a mais fria. Bom, vamos olhar só para a temperatura, né? Gramado 2 graus, Urupema menos 5, São Joaquim menos 4 e Campos do Jordão menos 1. Conhecimento aí sobre reta numérica, quanto maior, né, quanto mais longe aí está o seu número negativo, menor ele é. Então a mais fria no caso foi esse menos 5 aqui, que é Urupema, ok? A conta bancária de Marcelo estava negativa em 350 na segunda-feira. Na terça fez um depósito de 475. Na quarta sacou 100. E na quinta depositou 110. Qual é o saldo da conta bancária depois de todas essas situações, né? Bom, como que você vai calcular isso daqui? Você primeiro precisava entender que estava negativa é um valor que você tira, depósito é um valor que você adiciona, saque você tira e depósito você adiciona. Logo, a gente pode fazer essa operação aqui, que é uma espécie de expressão numérica, ok? Bom, vamos lá. Você tem 110 de depósito. Vamos fazer de cima, vamos fazer na ordem, né? Você tinha menos 350, ok?
e você somou 475. Bom, se isso daqui aconteceu, você pode pensar o quê? Você tem um mais e um menos. Então você faz uma subtração e o maior número aqui é o que vai conservar. Logo você ficaria com 475 menos 350, ok? 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. 4 menos 3, 1. Como o número que está maior aqui é o positivo, isso daqui é mais, ok? Então vamos até colocar isso aqui de verde para mostrar que é um saldo que você tem, tudo bem? E agora a gente pode fazer isso com essa parte aqui de baixo, né? Que é o quê? Você pegar e estar tirando 100. Ele sacou 100 disso que sobrou. Então você tem 125 e você vai fazer o quê? Você vai sacar, então é menos 100 reais, ok? 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Sobrou 25 reais. Só que, como aqui, né, o de cima ele é maior, isso aqui ainda está positivo, você ainda tem esse valor. Agora, o que ele fez? Ele depositou mais 110. Então, vamos colocar isso daqui já até em verde, ok? Porque isso vai ser uma soma. 5 mais 0, 5. 2 mais 1, 3. 0 mais 1, 1. 135. E no caso sobrou, né? Então é positivo. Mais uma questãozinha aí sobre dinheiro, ok? Calcule o saldo atual em reais da conta bancária de julho após as movimentações indicadas abaixo. Ela tinha um saldo de 250 e depositou 135. Então é mais 135. 5 mais 0, 5. 5 mais 3, 8. E 2 mais 1, 3. Ela está com esse saldo. Depois teve um cheque compensado, então é menos 172. A gente vai ter que tirar do saldo dela, ok? 5 menos 2 fica 3. 8 menos 7 fica 1. 3 menos 1 fica 2. E por fim, a gente faz mais um saque desse valor de exatamente quanto? 70 reais. 3 menos 0, 3. 1 não tira 7, tem que emprestar. 11 menos 7 fica 4 e 1 menos 0 fica 1. 143 reais. No caso, o que acontece? Esses dois juntos, né? Eles são menores do que esses dois juntos. Logo, o sinal desse que é maior se conserva, que é o sinal positivo, 143. Em um jogo de positivo e negativos, o participante deve somar os pontos escritos nas fichas que estavam dentro de um envelope. Um desses participantes abriu seu envelope e retirou duas fichas com os pontos menos 27 e mais 14. Respectivamente, a quantidade de pontos que esse participante tinha correspondente a essas duas fichas é... Ok, aqui é o mesmo caso que eu exemplifiquei para vocês de você ter o menos 350 e o 475. Como tem menos e mais, você pega o maior que você tem, que é o 27, e subtrai ele do menor. Então, subtrai do 14. 7 menos 4 fica 3, 2 menos 1 fica 13. E agora, o sinal que vai aparecer aqui para esse 13 é do número maior que você tiver aqui. Nesse caso, o maior número é o 27. Então, o sinal que vai aparecer aqui é menos, alternativa C. Na pesquisa eleitoral foram ouvidos 3 mil eleitores. Desses, 1.200 afirmaram que votariam no candidato Z. O percentual de eleitores que pretende votar em Z é igual a. Então, você calcula essa porcentagem como? Colocando quem afirmou que votaria, dividido pelo total aí, ok? De eleitores. Você pode simplificar isso cortando dois zeros e isso fica 12 dividido por 30. Quanto que é isso? Bom, a gente não consegue dividir, a gente não consegue fazer o 30 caber no 12, então a gente coloca 0, ok? Fica 0, e agora o 30 cabe dentro do 120 exatamente 4 vezes. Deu 0,4. E 0,4 é quanto em porcentagem? Bom, pessoal, 0,4, se a gente pegar aqui agora e multiplicar por 100, né, para a gente descobrir a porcentagem, vai ser 0,4 vezes 100, e a vírgula vai andar duas casas para a direita, logo isso é 40%, alternativa D. Eu estou pulando vários passos aqui e eu recomendo que vocês procurem as aulas
relacionadas a esses temas para compreender os passos que eu estou fazendo, ok? O produtor de uma loja teve 40% de desconto. O produto de uma loja teve 40% de desconto e passou a custar R$ 42. Quanto custava esse produto antes do desconto? Eu acredito que essa é uma das questõezinhas mais trabalhosas envolvendo porcentagem aí que vai cair nessa prova, ok? Isso daqui ficou como? Bom, teve esse desconto, né? Então você tinha o preço do produto que teve um desconto de 40%, então 40% de X é igual a quanto? A 42. Logo, isso fica x menos, em decimal, 0,4x igual a 42. X menos 0,4x fica 0,6x igual a 42. A gente pega esse valor que está aqui junto com o x e passa ele dividindo. X é igual a 42 dividido por 0,6. Ah, Vinícius, eu não sei dividir números com vírgula. Então, fica tranquilo aí que é só a gente multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo. Tem um vídeo muito bom explicando isso daí para você em 3 minutos. E ele vai passar aí no card agora também. Ficou 420 dividido por 6. Vamos ver quanto que isso daqui dá? 6 não cabe dentro do 4, tem que juntar. Mais 6 cabe dentro do 42. É exatamente 7 vezes. Abaixa, fica 0. Abaixa o outro 0. Coloca ele no final. 70, alternativa B. Observe os triângulos a seguir. Sabendo que as medidas dos seus lados estão representadas em centímetros, podemos afirmar que... Tá, observando esse triângulo aqui, ok? Que é o GHI, a gente tem 3 lados diferentes. Então, o que esse triângulo é? Se são 3 lados diferentes, ele é escaleno, ok? Esse tem 3 lados iguais, ele é equilátero. E esse daqui, ele tem 2 lados iguais e um diferente, então ele é isósceles. Agora vamos comparar. ABC é isósceles. Bom, ABC é equilátero, essa não é. O triângulo DEF é equilátero. DEF é isósceles, não é. O GHI é escaleno. GHI, escaleno. Opa, alternativa C. E você mata essa questão e também conclui aí essa prova, tudo bem? Eu vou deixar agora no final do vídeo para vocês um gabarito, ok? De toda essa resolução. Espero que vocês tenham gostado aí. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. A gente resolve aí as questões todas de uma forma um pouquinho mais rápida quando é a prova inteira em um vídeo só. Mas podem perguntar aí que eu respondo nos comentários, tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se querem ver mais vídeos como esse, já sabe, se inscreve e segue para mais. Valeu!